o Brasil está longe porque o eixo dinâmico do mundo sempre teve lá no hemisfério norte, né? E nós estamos isolados aqui no continente, aqui no subcontinente, aqui da América do Sul. Mas teve um momento da história, esse que eu me referi anteriormente, que nós tínhamos uma presença, olha, anos 50, pega anos 50, Juscelino Kubitschek é presidente, o Brasil crescia em média de 7,5 ao ano durante o quinquênio dele, o Brasil vai ganhar pela primeira vez o Wimbledon com a Maria Esther Bueno, em 1960 ele ainda é o presidente, Éder Joffre é campeão mundial em Los Angeles de boxe, aí inaugura uma capital onde não tinha nenhuma cabana. Em 3 anos e meio você constrói uma cidade. E não é qualquer cidade. É uma cidade revolucionária, porque Brasília não tem referência nem urbanística, nem arquitetônica com nenhuma cidade da Europa do mundo ocidental. Você veja as colunas do Palácio da Alvorada, não tem as referências greco-romanas, como tem qualquer país da América ou da Europa. Aqui foi um outro mundo. Havia um otimismo tão grande que nós seríamos o país do terceiro milênio. Era o que se pensava à época. O cinema brasileiro foi o cinema novo, presença internacional, a música, a arquitetura, a literatura, nos esportes, o Brasil era moda. E onde a gente se perdeu? Aí, essa é a grande pergunta. Onde é que nós nos perdemos? Quando chega os anos 80, aquele modelo de crescimento durante a ditadura militar, o Brasil cresceu muito. Teve todos os horrores políticos, eu escrevi já sobre isso, tem um monte de coisa, mas tem o lado econômico, o Brasil nunca cresceu tanto como naquele período. Então, se você pega 1968, o pessoal fala que o milagre econômico é até 73, quando vem a primeira crise do petróleo. Mas é maior, é até 78. Então, de 68 a 78, o Brasil cresce a taxas altíssimas. E é aquele deslocamento campo-cidade, as cidades crescem também muito rápido, o país se industrializa. O Brasil foi, em 1980, era o maior parque industrial do hemisfério sul. A indústria representava 30% do PIB. Sabe quanto ela representa hoje? 9%. É uma loucura, né? Então, era um país... A gente retrocedeu. Retrocedeu, nós demos grandes saltos para trás. Aí nos perdemos com a crise da dívida externa em 82, porque o Brasil se endividou e parte da dívida do Brasil não era juro fixo, era juro móvel. No governo Carter, os Estados Unidos meteu o pé pelas mãos economicamente e a inflação foi de 2 dígitos, o que anual, o que para os padrões americanos é uma coisa altíssima. E a taxa de juros também subiu. Então, e aí teve 2 choques de petróleo, 73 e em 79, quando o preço do petróleo aumentou muito e o Brasil importava 2/3 do que consumia. Na época, a Petrobras só conseguia produzir 1/3. E então, o Brasil ficou... Bem, nós tivemos tentativa. Os postos de gasolina fechavam sábado e domingo, porque tinha de racionar, né? Aí queriam inventar um negócio chamado Simoneta, que era um papelzinho que a gente chegava e entregava. Teve todas aquelas tentativas de resolver o problema. Mas veio a crise, aí o Brasil não conseguiu pagar. Tanto que em 82, o México estourou e o Brasil era o maior devedor. E não tinha condições de honrar dívida, nem pagar os juros e amortizações, quanto mais o principal. Aí nós começamos a tropeçar economicamente, aí veio os planos de estabilização, o Cruzado 1, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2. Né? Muitos planos. Tudo fracassando. No Cruzado se congelou preços, salários e mercadorias, preço de produtos. Você Todo mundo sabe que isso não funciona. Mas na época foi um sucesso. O primeiro mês, deu certo no primeiro mês. Foi assim, olha, porque a inflação era muito alta, então de uma hora para outra os preços pararam de subir. E como o pobre é que paga a conta da inflação, porque o salário dele não é corrigido e os preços eram corrigidos. Aí, a popularidade do Sarney foi nas alturas, tal. E teve cenas as mais grotescas, teve fiscal do Sarney, que ele inventou uma categoria chamada fiscal do Sarney. Qualquer um de nós podemos fiscalizar uma tabela, porque os preços tinham tabela, independente de onde fosse. Então, o Guaraná, em qualquer lugar ele tinha de custar R$1,50. Não importa se fosse no hotel mais chique ou no boteco da esquina. É absurdo, porque você tem os custos da empresa, não existe. Mas aí foi um sucesso, Parece tal. uma tática do Talibã, né? Não, era uma coisa de tentar, porque se queria resolver o problema da inflação. O que aconteceu? Não só não resolveu, como a inflação foi subindo. Nós chegamos a ter inflação de 1.700% ao ano. É que vocês não viram e muitos, os que viram, esqueceram. Nós chegamos na primeira quinzena de março de 1990 a ter 84% de inflação em 15 dias. Era aquela história que você precisava pedir 2 chopps, porque se você pedisse agora, meia hora depois estava mais caro. Porque 84% em uma quinzena é uma loucura. Eu lembro de um comercial da Casa e Vídeo,
Dizendo que poderia comprar a prazo e era apenas 50% de juros. Não, porque nós chegamos para uma inflação, era uma loucura. Então, aí todos esses planos fracassaram. E a inflação não parava de subir, a economia tropeçava, né? Mas mesmo assim as empresas funcionavam, o que mostra que o empreendedor brasileiro é nota 10. Porque você imaginou como é que você ia comprar do teu fornecedor, se a inflação a mensal muitas vezes era de 50%, você comprava aqui, mas na hora que você ia vender, já o preço já tinha subido. Então, você tinha dificuldades assim de controle de estoque, era uma coisa assim tenebrosa. Aí veio o governo Itamar Franco, que ninguém lembra, foi o melhor presidente dos últimos 50 anos do Brasil, o Itamar, durante 2 anos e meio, que ele era vice. Transição, inclusive. Período de transição, aí vem o Plano Real. Aí veio o Plano Real, que não tinha nada dessas maluquices de congelar isso. O Plano Collor não só congelou preço, mas congelou ativos financeiros. O que é o ativo? Conta corrente, poupança. Uhum. De uma hora para outra você não podia sacar nada. Você precisava pagar o salário dos funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar. Foi uma loucura. E o que tinha de tão especial no Plano Real? Aí o Plano Real, aí que é uma grande sacada econômica, né? Porque basicamente não só, mas fundamentalmente o André Lara Rezende e o Pércio Arida e tal. Eles já estavam com essa proposta desde o ano da década anterior, chegaram até a publicar em livros e tal. O que eles vão fazer? O problema da inflação é a moeda perder valor. Você precisa confiar na moeda e a partir dali a economia começa a se manter relativamente estável. Aí o que eles fizeram? Fizeram a transição da antiga moeda para o cruzado. E em 2 meses teve a URV, havia uma unidade referencial de valores. E o Brasil fez esse país é fantástico, por isso que essas coisas de Bolsonaro, essa caterva, vai embora, tal. A gente tem de ver 94. Em 2 meses, você tinha uma tabela, né, em que você tinha a conversão de URV na nova moeda. E deu tudo certo, porque na padaria você tinha 2 moedas. No ônibus, 2 moedas. Nas grandes empresas negociando, tinha 2 moedas. Eu lembro que eu sempre observava o Aloysio Mercadante. Quando o Mercadante falou que ia dar errado, eu falei, vai dar certo. Porque é sempre o oposto. Tudo que o Mercadante fala é o contrário. Você precisa multiplicar por -1. Quando ele falou que em 94 ia dar tudo errado o Plano Real, eu falei, agora vai dar certo. Né? E aí deu certo. E foi uma coisa... Mas aí o Itamar Franco comprou... ninguém sabia se aquilo ia dar certo. O modelo teórico era muito bom. E deu certo. Tanto que o dólar começou a ser cotado. É bom lembrar que você comprava com 0,86 centavos do real $1. Era o contrário. Era assim. E conseguiu organizar a economia de uma tal forma e a moeda passou a ter valor, que nós não tínhamos, porque a gente não sabia. E aquilo foi uma coisa fantástica. Não tinha reeleição à época, a reeleição é em 1997, mas o Itamar Franco, que o Itamar tem aquele jeito, não era marqueteiro. Político precisa ser marqueteiro. Você não precisa só fazer bem, ser um bom presidente, você precisa mostrar que faz bem. Isso é essencial. É aquela história, não basta ser honesto, mas ele parecer honesto. É um negócio complicado. E o Itamar conseguiu, ele teve vários ministros da Fazenda, vale lembrar, né? O último foi o Ciro Gomes, que ficou como ministro da Fazenda, já no segundo semestre de 1994. Ele foi um bom ministro da Fazenda? Foi, porque naquele momento era a implantação do Plano Real, e ele substituiu, houve um problema com o Rubens e Cooper. Aí ele substituiu, conseguiu segurar, porque ninguém estava acostumado aos preços não subir. Porque era uma coisa já inata. O sujeito recebia a coisa na loja, já pegava aquela maquininha, já, né? Aí, estabilizou. E aí a inflação foi caindo, voltando a níveis aceitáveis, né? E aí isso garantiu que o Fernando Henrique fosse presidente da República. O Fernando Henrique deve levantar as mãos aos céus a 2 coisas. Um ao Plano Real e outra a coragem do Itamar Franco. Porque o Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores. Não era da Fazenda, quando veio o Plano Real, antes de vir, estava chegando o Plano Real. Aí o Itamar... Houve um problema com o ministro da Fazenda, o Itamar, ele queria substituir, pensou no Fernando Henrique. Ligou para ele estava em viagem internacional, nesse momento estava em Nova York, que ele era ministro das Relações Exteriores. Falou, olha, Fernando Henrique, eu queria te consultar, tal. Ele falou, não, eu não quero, não aceito, em hipótese nenhuma, ser ministro da Fazenda, tal. E o Itamar falou, mas aí tem um problema. Ele falou, qual? Já está no Diário Oficial, cara. Já saiu. Você não é mais ministro das Relações Exteriores. Você vai chegar aqui, você viajou, ministro das Relações Exteriores, você volta ministro da Fazenda. E aí começou a implantação do Plano Real, do qual, politicamente,
ele acabou hiper favorecido, né? Tendo em vista que até hoje, né? ele tinha dificuldade de ser, ele era senador, de ser reeleito deputado federal. Ele sabia que o Senado ele não tinha chance em 94. Tanto que no final de 83, ele falou, você é candidato a deputado federal, tal, aí veio o Plano Real, caiu no colo dele. A história é assim, a história é surpreendente, né? E aí ele em junho ainda, em junho de 94, Lula estava em primeiro disparado, né? E aí lança a candidatura dele e ele ganha no primeiro turno, E em 98, ganhou outra vez no primeiro turno, as duas vezes do Lula. Mas fez um governo que, de um lado, teve essa estabilização em relação à inflação, mas foi muito pouco ativo no campo do desenvolvimento econômico. O Brasil cresceu muito pouco. Claro que ele teve crises internacionais, teve a crise da Rússia, a crise asiática, problemas complicados que a moeda nossa aqui teve de ser desvalorizada, teve momentos complicados de crises internacionais e o Brasil não tinha reservas monetárias suficientes para segurar ataque especulativo da moeda. Hoje o Brasil tem uma reserva imensa, que vem, inclusive, ainda desde o governo dos governos do PT. Então, você consegue assegurar caso tenha um ataque especulativo. Naquele momento não tinha. E aí ele termina o segundo governo melancolicamente, né, em 2002. Né? Se você for dar uma olhada no governo de 2002, até no Ministério, pega o segundo semestre, eu nem lembro os nomes, eu pego os nomes e falo, mas quem é esse cara? Né? Foi muito ruim. E aí vem as eleições de 2002 e o Brasil passa a seguir um outro caminho.